Serei por ti, venha ver.
Pode ser para a igreja. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez voltar à casa do Senhor para o adorar, bendizer a Deus na beleza de Sua Majestade, cultuar ao Senhor. Apocalipse, capítulo número 2, versículo número 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Enquanto você procura, quero lembrar toda a igreja que no próximo domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, vai estar louvando ao Senhor a banda, e eu convido encarecidamente toda a igreja. Nós vamos fazer uma aula geral com as senhoras, senhores, adultos, os jovens também, apenas os adolescentes com as outras lições. A gente vai fazer um remanejamento aqui e vamos estar junto com os santos falando do amor de Deus em relação ao título da lição, Casamento para Sempre. Então eu peço a gentileza aos santos, faça um esforço. Se você não tem o hábito de vir para a escola dominical, mas no próximo domingo faça um esforço, convide o casal no trem para ouvir o que a lição tem para nós. Nós vivemos em uma sociedade que menospreza o casamento, desvaloriza. Hoje o divórcio é algo banalizado até entre os cristãos. Então, nós temos a oportunidade, dentro do conceito bíblico, poder falar do amor de Deus, da vontade de Deus para com as famílias. Então, faça um esforço, faça esse pedido gentilmente à igreja em nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2,
versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E todos por essa palavra digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Glória a Deus. Sempre adorou a Deus, e tudo que ele tinha prosperava, era grande certeza. Sempre honrou a Deus, mas assim de
Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou alegre com Cristo. Alegre com Cristo estou. Ou estou satisfeito com Cristo. Glória a Deus. Amada igreja, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Estou começando agora, mas não vou avançar tanto quando o horário chegar, porque a igreja não tem culpa. Igreja do Senhor Jesus, nós começamos na semana passada, meditando nesse versículo de número 5. E nessa noite vamos dar sequência, pois na semana passada falamos a respeito de passos que o homem tem como oportunidade para voltar a Deus. E na ocasião nós consideramos que o primeiro passo era se lembrar. Nós consideramos que o segundo passo era se arrepender. E falamos que ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. Isso não é arrependimento. E nessa ocasião nós queremos dar sequência, meditando na parte final desse versículo, ou numa segunda parte desse versículo, porque a palavra do Senhor nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Paramos aqui. E a palavra do Senhor nos diz: e pratica as primeiras obras. É interessante, irmãos, que a orientação de Jesus Cristo a essa igreja nesta ocasião é: e pratica. Ele estava dizendo: faça as primeiras obras. É interessante, irmãos, que as primeiras obras não são novas e diferentes modalidades de ação. O Senhor Jesus não estava mandando inventar nada. E todas as vezes que eu penso na iniciativa da mente humana de querer inventar uma coisa que Deus não mandou fazer, sempre vai ter prejuízo. Basta você lembrar de Abraão e Sara. Deus dizendo uma coisa, ela teve pensamento para ajudar a Deus. Você pensa que o estabelecimento divino para tratar com os utensílios do tabernáculo era da parte de Deus, e quem deveria fazer eram os levitas. No dia que Davi achou de imitar os filisteus, veio de fazer, de praticar como era, teve morte em Israel. A palavra do Senhor nos mostra justamente isso, que são as mesmas obras que o Senhor pede, motivadas pelo amor original, de tal maneira que pareçam novas obras. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, e pratica as primeiras obras. Ou seja, é você voltar a fazer aquilo que você fazia, como se você estivesse começando a fazer. É aquele sentimento de quem vai fazer a coisa pela primeira vez. É ter as mesmas emoções como da primeira vez. Ou seja, quem prega na meditação, na busca, quando sobe aqui diz assim: eu estou com as pernas tremendo. Oh, maravilha! Triste de quem vem para cá e diz que já não sente mais a perna tremer. Mas quando você sente as pernas tremer, é sinal de que você está ainda tomada pelo temor a Deus. Quando você tem esse tipo de sentimento, você está mostrando para si que ainda é dependente do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não tem nada por si só. A palavra do Senhor nos diz que sem mim, Jesus dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Aleluia! Quando nós visualizamos isso, irmãos, essa situação de voltar a praticar como se fossem novas, o Senhor Jesus estava dizendo justamente a essa igreja de Éfeso, essa igreja que devotou tanta reverência a Deus. E quando nós pensamos nisso, nós
passamos a perceber algo que me chama a atenção na continuação deste versículo. É que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus disse: quando não, eu gosto da expressão para que eu possa trazer uma consideração, que há traduções, eu não sei se o Felipe pode achar aí, que diz esse versículo: se não, eu quando li esse texto, mas fiquei meditando nesse se não, eu fiquei lembrando, aí nessa tradução que aí está em NVI, diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não. Isso aqui me parece uma ameaça. Eu fiquei pensando, irmãos, às vezes como pai. Quantas vezes como pai, a gente vai dar uma advertência ao filho e já deixa o que pode acontecer. Se você não fizer, se não fizer, vai ter castigo. Se não fizer, vai ter castigo. É interessante, irmãos, que não podemos subestimar o caos que a vontade pervertida poderá efetuar nas nossas vidas. Isso é interessante se perceber, irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz: se não. É interessante uma coisa, irmãos, Deus nunca manda um juízo sem que antes dê uma oportunidade para que o ser humano se arrependa. Ele mostra o panorama espiritual dessa igreja, e depois de mostrar, ele diz: olha, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica. E ele diz: se não, ou seja, eu estou dando uma oportunidade a você. E eu achei interessante uma coisa, que essa expressão se não, para alguns dos dias atuais, é sinônimo de fraqueza. Porque quer ter autoridade ameaçando. Por isso que eu usei aquele exemplo de casa. Muitas vezes não. Tem autoridade, diz: olha, se não for, não vai para isso. Se não fizer isso, não vai receber isso. Ou seja, sempre aquela condição de dependência, se não, de condição. E é interessante aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele mostra essa realidade para a igreja e diz: se não se arrepender, volta lá ao fogo. É interessante, irmãos, que quando nós pensamos nessa situação, ele vai usar essa expressão 2 vezes. É interessante que nessa versão, aquela NVI, com essa corrigida que eu estou, diz assim: se não se arrepender, brevemente aqui virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ele volta a dizer: se não. Ou seja, o Senhor Jesus aqui, irmãos, Ele está demonstrando o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça, a oportunidade que Ele nos dá. Nós percebemos, irmãos, que antes dessa realidade, que o Senhor Jesus está dizendo: se não se arrepender. Aí, sabe uma coisa que eu lembrei quando eu estava meditando isso na semana passada? Irmão Efraim, é que quando eu era menino, eu nunca fui brigar, não. Eu sempre fui mole, pensa numa mole, desde pequeno. Mas eu fiquei lembrando de coisas da minha infância. Que quando tinha aquele menino que gostava de brigar, aí ficava um batendo no outro, né? Bate primeiro, aí eu dizia: bate primeiro. Aí um ameaçando o outro, dizia: se você fizer, você vai ver. Tinha esse negócio? Não, bata você primeiro, não, bata você primeiro. Se não.
Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus disse: olha, se não, ou quando não se arrependesse, brevemente virei a ti. Jesus estava dizendo: eu estou dando a oportunidade. Se você não se arrepender, eu vou vir. A palavra do Senhor nos disse, o Senhor Jesus disse: virei a ti. Ou seja, Cristo estava dizendo: eu vou visitar a igreja de Éfeso. E essa visitação era a visitação para juízo. Porque essa igreja até então era a igreja mais forte. Era a igreja, irmãos, que tinha se destacado. Era a igreja que Paulo tinha dedicado mais tempo no seu ministério. Era a igreja que Paulo, com tanto sentimento que ele tinha com ela, ele toma um dos melhores obreiros que tinha ainda, um obreiro jovem, e coloca ela naquela igreja de Timóteo. E escreve ali as 2 cartas a Timóteo, que é endereçado também dentro dos cuidados dessa igreja. Mas a palavra do Senhor nos diz que o sinal de Cristo era que ele iria visitar. E iria visitar no sentido de juízo. E qual era o juízo divino para essa igreja, irmãos? Está no versículo de número 5. Porque a palavra do Senhor nos diz: quando não, ou se não, brevemente a ti virei, e eu venho para tirar do seu lugar o seu castiçal. Aqui está o grande problema. Que o Senhor estava dizendo assim: você pode ser igreja. Nós podemos, irmãos, ser uma congregação. Quando eu falo de congregação, assembleia, reunião de povos, de gente. Mas o que faz a diferença, irmãos, entre nós, nos nossos cultos, é que existe um ser que passeia no meio dos castiçais. Cada crente aqui é um castiçal. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor diz: olha, eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal. Quando nós pensamos desse modo, irmãos, nós passamos a entender que o testemunho cristão, antes tão poderoso em Éfeso, aqui desapareceu. E esse é o perigo. Porque nós estamos num culto como esse, reunidos, a igreja me ouvindo, o Espírito Santo nos conduzindo para tratar desse assunto, é justamente para que nós não venhamos a perder a essência daquele Cristo que nos amou por meio. Que nós não venhamos banalizar a nossa fé, a nossa espiritualidade. O problema em relação a isso, irmãos, que a palavra do Senhor nos diz: quando não, se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Nós percebemos isso no mundo atual. Por quê? Porque a realidade da igreja de Éfeso, dentro do contexto histórico, muitos que pesquisam, que estudam, sabem, irmãos, que depois disso aqui, o que hoje é parte na Turquia do que já foi essa igreja, não existe mais nada. O que existe lá, perto, são pessoas que têm uma fé voltada para o islamismo, porque essa região mesmo é uma região que serve só para a história. Essa região de Éfeso, ela já não existe mais no sentido de habitação. O tempo passou, o Senhor Jesus veio para advertir, e nós percebemos, irmãos, que quando o Senhor Jesus traz essa palavra de juízo e arrependimento, o mundo daquela época não deu a devida atenção. E quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, a pesquisar, a buscar, você vai vendo que o mundo atual não está muito diferente disso. Porque quando você olha para a Europa, que já foi berço do cristianismo,
para quem visita, quando você escuta, quando você lê, quando você ouve. Grandes templos que já existiam no passado, hoje, ou são mesquitas, ou são grandes boates. Por quê? Porque as pessoas desvalorizaram, não deram atenção que era sagrado. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O mundo quer acabar com a igreja, o mundo quer desvirtuar os nossos valores, o mundo quer tirar a essência desse momento aqui, irmãos. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor para a igreja de Éfeso foi: volte e pratique o primeiro amor. Quando nós pensamos nisso aqui, irmãos, é pensar em alguém querer fazer de um templo, que um templo possa cada vez mais crescer, que um ambiente que hoje é um bar, uma boate, possa sim, para a glória de Deus, ser transformado na igreja. Mas o contrário, os céus perdem. Quantos templos nós temos aqui em Maceió, que no passado, o local onde eles estão, já foram terreiro de Umbanda. Isto para engrandecer o nome de Deus é maravilhoso, mas o contrário é de doer na alma. O que o Senhor Jesus estava trazendo para essa igreja: quando não, brevemente aqui virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, o mundo quer acabar com a igreja. Por isso que nós falamos do cuidado que nós temos de ter, irmãos. Nós sabemos que tempo não salva, mas nós sabemos, irmãos, que estar no templo é ter sede de salvação. Porque vocês pensam que o mundo atual quer fechar todos os templos, como acontece hoje, por exemplo, na China, que até os cultos online hoje já foram proibidos. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, nós cremos nisso, mas não é pelo fato de que cremos, vamos viver uma vida espiritual sem compromisso. Porque muitos se apegam que a palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é porque o mundo não vai vencer que eu vou viver uma vida espiritual de qualquer modo. Eu tenho que assumir o meu compromisso como membro do corpo de Cristo. Quando nós pensamos nisso, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que é Deus, inspirando a Cristo para que João registrasse, ele disse: tirarei do seu lugar o seu castiçal. Qual a finalidade do castiçal, irmãos? Principalmente naqueles dias, era brilhar. Eu não sei quantos aqui conhecem um castiçal, mas o mais interessante, irmãos, que se o castiçal não brilha, ele se torna inútil, ele se torna desnecessário. Ou seja, hoje nós não utilizamos castiçal, hoje nós não usamos candeeiro, hoje no sentido comum nós não utilizamos, por exemplo, vela, lampião. Mas quando foi que isso deixou de ter sentido para nós? Eu me recordo de, na minha infância, na cidade que eu morava, lá nos anos entre 80 e 90, e lá em casa, no interior, tinha aqueles períodos que numa chuva derrubava muita coisa, passava 3, 4 dias sem energia. E lá em casa tinha um lampião. Quando aquele lampião, quando melhorou no sentido de distribuição de energia, o lampião deixou de ter utilidade. Quando uma lâmpada queima, nós jogamos ela fora. Mas você não pode perder a utilidade que você tem para Deus. Se o inimigo porventura chegar para ti dizendo: você não tem valor nenhum, você não tem utilidade nenhuma lá, eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que você é a coisa mais bela que Deus criou para adorar o Senhor. Agora, que esse candeeiro possa brilhar, ele possa ter utilidade,
sem fazer nada, não se para nada. Isso é coisa, irmãos, que o inimigo muitas vezes quer colocar na mente do homem para que ele possa se desvalorizar. Mas eu quero lhe dizer que Deus fez a mim, fez a você, fez a cada um de nós com uma finalidade específica, não ninguém igual. A palavra do Senhor nos diz: eu vou tirar o castiçal do seu lugar. E é justamente isso. O candeeiro foi feito para brilhar. Você foi salvo pelo Senhor Jesus para glorificar o nome dEle, adorar o nome dEle, exaltar o nome dEle, propagar o nome dEle, santificar a sua vida em favor dEle. Quando nós pensamos nisso, irmãos, nós passamos a entender, baseado nesse versículo de número 5, quando não, brevemente aqui virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Nós precisamos entender aqui dentro também que a igreja reflete a luz de Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem é que você está seguindo? Não, mas eu sigo fulano lá no Instagram. É ele que alimenta a minha alma. Quem alimenta a tua alma é Jesus. A palavra do Senhor nos diz que essa compreensão do versículo 5 é que a igreja, no primeiro momento aqui, ela perde o amor. Ela perde o amor. E você percebe que depois do amor, o que é que ela perde? A luz. Ninguém nunca sai da presença de Deus de uma hora para outra assim. Não, eu decidi hoje, não. É aos poucos. Aqui, o primeiro que esse povo perdeu foi o amor. O Senhor Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente verei ali e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Ou seja, você já perdeu o amor lá atrás. Vai ficando frio no sentimento, nas emoções para com Deus. Vai perdendo a sensibilidade espiritual, vai se deixando com aquele sentimento de perda de amor de Jesus Cristo pelas coisas de Deus, e aos poucos Cristo vai saindo. Quando menos espera, a luz. A realidade do que é que nós temos, irmãos, eu ainda quero falar, se Deus nos ajudar, desse significado do mover do castiçal. Porque a palavra do Senhor nos diz: senão brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Primeira observação é entender que há um simbolismo do castiçal no Antigo Testamento, onde o castiçal simbolizava o povo hebreu, que o Senhor Jesus separa, Deus separa como propriedade exclusiva de Deus. E qual era a finalidade desse povo exclusivo de Deus? Resplandecer luz divina entre os gentios. Mas esse foi sempre o grande problema, irmãos, do povo de Israel. Meditando, irmãos, nessa escrita, eu me lembrei de Salomão. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis de Israel. Eu gosto demais, irmão, quando chega um momento que a gente tem algumas referências que eu escuto essa zoada de mexer das folhas do livro sagrado. Isso para mim é mesmo que a banda tocando aqui domingo de manhã, domingo à noite. Essa zoada. Glória! Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 4. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 11, versículo 4. Diz a palavra do Senhor: porque sucedeu o quê? No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Você vai percebendo, irmãos,
de número 7, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, no mesmo texto lá do primeiro livro de Reis, mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos depois fazer a leitura de outro texto ainda aqui pertinho. É que a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 7. Então edificou Salomão alto aqueles, a abominação dos moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Mas para mim, Salomão comete um dos maiores erros em levantar esse altar ao Deus Moloque. Quando você vai meditar, irmãos, no livro sagrado, quem era esse demônio, você vai ver, irmãos, que as maiores atrocidades que os reis de Israel cometeram, dentre eles um rei que vai vir ainda depois, Manassés, era justamente que esse Deus recebia como oferenda crianças que eram sacrificadas no altar do Deus Moloque. E Salomão, sendo aquele que tinha sido designado por Deus para construir o templo que Davi não queria, ele constrói. Mas o versículo de número 4 que nós lemos, diz que o castiçal dele começou a apagar no Antigo Testamento. Por quê? Porque o versículo 4 nos diz que no tempo da velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E esse declínio espiritual, essa simbologia desse castiçal do Antigo Testamento, nós percebemos o quanto foi prejudicial a deterioração, a extração desse castiçal do meio do povo de Israel. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que como consequência, aquilo que Salomão começou, depois da sua morte, houve a divisão do reino de Israel entre reino do sul e reino do norte. E a palavra do Senhor nos diz que naquela divisão, Jeroboão é designado e escolhido como rei. E no capítulo 12, aí pertinho do primeiro livro dos reis de Israel, para quem manteve a Bíblia aberta, e quem fechou vai abrir. Capítulo 12, versículo 26. Versículo 26. Perceba que um abismo chama outro abismo. A palavra do Senhor nos diz, no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 12, versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tomarão o reino, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Ou seja, o que começou como uma coisa simples com Salomão se intensifica com Jeroboão, ao ponto dele pensar no povo ir para a igreja. Porque, irmãos, eu não acredito, eu tenho dificuldade de compreender, de aceitar como é que uma pessoa, não sei por enfermidade, aguenta passar 1 ano, 6 meses, 1 mês sem pisar no templo. Não pelo envolvimento de costume, irmãos, mas pelo sentimento de que aqui é casa de oração. Irmãos, eu tenho dificuldade de aceitar um crente que fica em casa assistindo, perdendo tempo com tantas outras coisas, tem a mesma espiritualidade, o mesmo relacionamento que você que veio para esse culto tem com Deus.
intimidade com Deus, relacionamento com Deus é particular. Mas a palavra do Senhor nos diz que o sentimento de Jeroboão foi que o povo não fosse ao templo. Porque você está triste em casa, vem para o templo, escuta uma palavra, Deus te alegra. Você está triste em casa, vem para o templo, canta o hino, Deus te alegra. Está enfermo em casa, vem para o templo, o Senhor te cura. Está passando por uma situação adversa, vem para o templo, o Senhor dá uma palavra e resolve. Eu não tenho como aceitar alguém que diz que é crente em casa. Principalmente hoje, a propagação dos desigrejados. Que todo desengrejado não é avarento. Parece que eu só falo isso. Vai conversar com o desengrejado. O problema dele é dízimo. Eu já tive experiência com isso. Eu já passei em igreja que eu já tive que administrar situações de pessoas que estavam infiltrando esse tipo de coisa dentro da igreja. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jeroboão, ele, como rei, ele tinha que preservar pelo castiçal da adoração a Deus. Mas o que é que ele faz? Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses. Ou seja, o castiçal do povo de Israel iria se apagar. E quando nós pensamos nisso aqui, no que aqui está, nós percebemos, irmãos, justamente isso. Que o que faz o povo estar firme diante da presença de Deus, se bem que tem gente também que vem para a igreja e parece ser contraditório, porque a Bíblia diz também que nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que vão frequentemente ao templo, mas sim vêm ao templo frequentemente, mas é porque está lutando para o castiçal não se apagar. É como quem vem aqui buscar azeite para manter o castiçal aceso. E você vê o lugar certo, você vê se reabastecer, a lâmpada não vai se apagar. Não vai se apagar, não vai se apagar. É o castiçal, não vai. Aleluia! Glória a Deus. Porque é aqui, irmãos, que nós nos consecramos. É aqui que nós nos aproximamos de Deus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o povo de Israel, dentro dessa simbologia do que está em Apocalipse, ele usa a figura do castiçal esse, que ainda dentro da Bíblia Sagrada, já no Novo Testamento, passa a ter dois simbolismos. O simbolismo do Espírito Santo e também o testemunho do crente. É o castiçal. A palavra do Senhor nos diz, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Foi assunto de uma missão da escola bíblica dominical, alguns domingos aí atrás. E eu amo poder mais esse versículo, Mateus capítulo 5, versículo de número 16. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nas Escrituras, já que tem o simbolismo do Espírito Santo, essa iluminação do Espírito Santo, castiçal, tem também o testemunho dos crentes. Por quê? A palavra do Senhor nos diz que o próprio Cristo disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Se você tem lâmpada, se você tem azeite, se você é o próprio castiçal aceso, você está glorificando o nome do vosso Pai que está nos céus. O nome do Senhor é glorificado na sua vida. É interessante, irmãos, que quando nós pensamos nesse versículo aqui de número 16, em relação ao testemunho do crente, que é o que nos chama mais atenção, quando o Senhor Jesus está justamente trazendo essa igreja de Éfeso a essa realidade, é porque, irmãos, a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Êxodo, que Moisés ele apresentou apenas um castiçal, que pesava aproximadamente 37 quilos. Mas é muito interessante pensar, irmãos, que João agora, quando fala essa igreja, ele está mostrando justamente que
não é apenas um castiçal, mas são 7 castiçais. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 13. Versículo de número 12 diz: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Me chama a atenção uma coisa que eu não tinha me vindo à memória. Amém? Mas o Espírito Santo me traz agora. É que castiçal aqui ele não era de prata nem de bronze. Ele era de ouro, metal mais nobre. Você é um metal nobre para brilhar no Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz: e virei-me, virando-me, vi 7 castiçais. E o interessante que nós já fizemos menção, mas nesta noite, pensando nestes castiçais, a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 13: e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Era o próprio Cristo, era o próprio Jesus, vestido aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. É interessante, irmãos, que quando nós pensamos nisso aqui, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a preocupação de Jesus Cristo quando traz essa revelação é porque ele estava dizendo: se não, eu vou remover, eu vou tirar. Você lembra de Sansão? Estava brincando com o pecado, e quando ele pensava que o Espírito estava com ele, ele da última vez disse: vou me levantar e vou como das outras vezes. E o texto diz: e ele não sabia que o Espírito já havia se entrado. A palavra do Senhor nos diz, irmãos: se não, brevemente aqui virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, vou remover. Irmãos, a igreja perde aqui quando ela se faz amiga do mundo. Você vai voltar um pouco a sua página da sua Bíblia, você vai para a primeira epístola universal de João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Porque a igreja, ela pode perder o caminho, porque muitas vezes a igreja na individualidade, eu não estou falando no sentido coletivo, individual, muitas vezes querem ser amigas do mundo. Eu como crente, você como crente, você não tem possibilidade de ser amigo do mundo. João, escrevendo no versículo de número 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Qual era o problema daquela igreja? Que João conhecia a história, que João tinha vivenciado ela. Era justamente isso, irmãos, que a remoção acontece porque muitas vezes fica se cocheando entre dois pensamentos. E nós não temos, irmãos, como ser amigo do mundo. O mundo não nos ama, o mundo nos odeia. A palavra do Senhor nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante que não está aqui, mas eu meditando no texto, versículo 17, nos diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece com seu candeeiro aceso. Por isso que nós não podemos nos associar ao mundo. Essa remoção
Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando você está indo, você está com o seu candeeiro aceso. Quando você está entregando o fogueiro, quando você está orando por alguém, quando você está propagando o reino de Deus, mesmo sem dizer nenhuma palavra, mas com a tua vida, você está propagando o reino de Deus, seu candeeiro está aceso. O mais interessante, termino já, é que quando o Senhor Jesus disse: não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, é porque por coincidência e providência divina, você vai para a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Volta lá um pouquinho, no capítulo 4, no versículo 1 e o versículo 2. Quando a palavra do Senhor nos diz que o cuidado de Deus para essa igreja, para que eles tivessem cuidado, porque senão Cristo haveria de retirar o candeeiro, era que eles não poderiam ignorar a realidade do que Jesus estava advertindo. A igreja não pode ignorar as coisas dos últimos dias. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, escrevendo a Timóteo, justamente aquele que estava a igreja em Éfeso, ele disse: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Por favor, Felipe, coloca na versão NVI, versículo 1, versículo 2, que vocês vão perceber a intensidade do porquê nós devemos ignorar as coisas dos últimos dias. Porque na versão NVI diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, com maior clareza, nós percebemos a realidade dos dias atuais. É por isso que nós temos que ter cuidado para o candeeiro não ser retirado da nossa vida. Ei, eu preciso lembrar você que você é um candeeiro, você é uma rocha, você é uma labareda acesa nas mãos de Deus. Não deixe que essas doutrinas apaguem o fervor do Espírito Santo de Deus. Tire o brilho de Jesus Cristo da sua vida, da nossa vida, para que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos nos manter em pé. É interessante, irmãos, que o cuidado que Jesus revela dessa retirada do castiçal, dessa remoção, é porque, irmãos, quando Cristo remove da igreja o castiçal, vai-se embora toda a glória da igreja. Quantas igrejas, irmãos, apagadas, quantas igrejas sem brilho, quantas igrejas que não sabem que já morreu. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que há uma possibilidade para nós aqui, é que Cristo capacita a igreja ao arrependimento. Para finalizar, Atos dos Apóstolos, a última referência dessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 30, dessa noite de meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A igreja caminhou na terra. O Espírito Santo ainda é o cuidador da igreja. A palavra de Jesus Cristo a essa igreja foi:
se arrependam. Nós amamos a Cristo, irmãos, porque Ele está com o coração inclinado ao coração contrito e quebrantado. Ou seja, mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens. Ou seja, Ele diz ainda a oportunidade, ainda a chance, ainda a lâmpada para ser acesa. Eu me lembro muito nessa noite, desde que comecei, já me veio à memória muitas vezes a palavra do Espírito Santo de Deus ao profeta Samuel, quando disse: enche teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé o Belemita, porque lá tem o provido de um rei. O que vai fazer a diferença, irmãos, é que quando o Espírito Santo de Deus cada vez mais estiver na nossa vida, que nós não sejamos como aquelas virgens insensatas, mas que as nossas lâmpadas e o nosso castiçal possa estar aceso diante da presença do Senhor. Fiquemos todos de pé, irmãos.